Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma super aula para a galera. Vamos estudar mais uma ferramenta da qualidade. As ferramentas da qualidade é responsável por muitas questões de prova e hoje chegou a hora da gente estudar uma ferramenta bastante específica chamada de 5W2H. E já vai a primeira dica para vocês, dica de concurso. Quando vocês lerem 5W2H, vocês podem subentender, ou aliás, entender a mesma coisa do que plano de ação. Então é o seguinte, informação importante, 5W2H é a mesma coisa do que plano de ação. De todas as ferramentas da qualidade, eu asseguro a todos vocês aí que essa ferramenta do plano de ação 5W2H é a ferramenta mais utilizada. É a ferramenta importantíssima. É uma ferramenta que sem ela você não consegue rodar o ciclo PDCA. Professor, ciclo PDCA é aquele redondo? Sim, aquele redondo, formado por P de planejamento, D de executar, C check de verificar, A de action, que é agir corretivamente. Professor, o 5W2H, professor, é a ferramenta? Ela é utilizada em qual das fases? Dessa paradinha estratégica para você pensar e refletir. Gente, é a ferramenta que é utilizada em todas as fases do ciclo PDCA. Todas, sim. Por exemplo, vamos lá. Na fase do P, o que você faz? Você vai elaborar o quê? Plano de ação. O que eu disse para vocês? Onde vocês 5W2H. Onde você lê plano de ação, você deve entender 5W2H, que é essa ferramenta. Então, no P, você vai elaborar o plano de ação, né? Definir as tarefas, os responsáveis, quando, o período, e assim por diante. A gente vai já ver um exemplo de um plano de ação, tá? Por que é o 5W2H, né? Aí é o seguinte, você elabora o plano de ação, você vai definir o que vai ser feito, quem vai ser feito, quanto custa, tudo, né? O 5W2H. Na fase do D, você vai executar o cara que foi elaborado aqui no P. Então, você está utilizando o 5W2H na fase de executar. No C, você vai utilizar como base o 5W2H, comparando o que foi previsto, o que você previu nele na fase do P e o que foi executado. E no A, agir corretivamente, para você fazer um novo plano de ação, né, você faz também um mini plano de ação que vai servir de pelo P. Professor, chegou no padrão, a esse plano de ação aqui, você faz aquele famoso SDCA. Então, SDCA, que é da padronização da rotina, você elabora também os planos de ação, você transforma o plano de ação num gerenciamento da rotina. Bacana? Professor, confesso, professor, que eu estou estudando, eu estou aprendendo esses assuntos, estou aprendendo esses assuntos para a vida. Professor, eu sou administrador e eu estou aprendendo mais do que na faculdade. Sabe por quê? Porque aqui você não tem limites, cara. Aqui nosso estudo é integrativo. Tá? 5W2H. Agora vamos lá no inglês, né? A galera deve estar rindo aí, cara. Rapaz, eu falo para você, cara, esse inglês eu tento. Todo dia eu assisto um videozinho no YouTube de um cara que eu sigo, né? Que gosto muito dele, mas 5W significa dizer que nós vamos ter 5 palavras começando com H. What, who, where, when, why. 2H é 2 who. Who, how much, how e how much. Tá? How much. Então aí, temos aí. Entenderam? O 5W, o W aqui. Certo? O H, aí. Professor, eu pensei que esse 5W2H fosse uma fórmula química, professor, lá da química. Não é, da administração. Bacana? Então, você já sabe de onde que veio o 5W e o 2H. O primeiro H, what, significa o quê? Então, você está fazendo um plano de ação, plano para agir. Então, o quê? Você vai definir a tarefa que vai ser feita. Então, o quê? Especificar o que será feito. O quê? Tá? O quê? Comprar um notebook. Está lá. Tá? Who? Quem? Na administração tem muito disso, na quadrada total tem muito disso. O que acontece na administração, na quadrada total? Diz o seguinte, que em todas as tarefas você tem que eleger um responsável. E o responsável no 5W2H está num H chamado who. Who significa quem?
especificar o responsável para executar ou coordenar a ação. Ok? Então, você vai lá, especificar, comprar um notebook. Quem? Manuel. Where? Onde? Especificar o local onde será executada a ação ou na abrangência. Na onde? Na internet. Pronto, você especificou. When? Quando? Data. When? Quando? Data. Até o dia 31 do mês subsequente. Você colocou quando. Especificar o prazo para executar a ação. É o quê? Where? When? Por quê? Explicar a razão pela qual a ação deve ser feita. Por que você vai comprar um notebook? Para iniciar as operações. Pronto, coloquei o porquê. Como? Especificar como pela qual o método ou ação deverá ser feita, né? Através tal especificar. Nesse o quê? Que tem que especificar o que vai ser comprado, né? How much? Quanto? Quanto custa? O quê? O valor, o dinheiro que você comprasse esse negócio. E pronto, fizemos um plano de ação, tá? Então, isso aqui, então você tem que... É claro, cara, é intuitivo, né? Intuitivo. O que você deve... Uma das questões mais difíceis aqui é você vincular o inglês ao português. Ó. What, o quê? Who, quem? Where, onde? When, quando? Why, por quê? How, como? How much, quanto custa? Sabedor disso, vamos lá. Né? MEC, CESP 2015, cargo de analista, ó. No uso da ferramenta 5W2H para a estruturação de um plano de ação. As etapas são registradas no item WHAT, enquanto o método é descrito no HOW. Olha, WHAT significa o quê? O quê? Então, o que você faz no quê? Você descreve as etapas. Então, a primeira afirmação da questão está correta. Segunda afirmação, sempre o CESP tem dois elementos para o julgamento. Enquanto o método descrito como how significa como, tá? Como diz respeito ao método, ou seja, a resposta está absolutamente correta, né? Mas é um tipo de questão, se o aluno foi sem estudar nada, né? Só com superficial, ele teve dificuldade, sim, de elaborar uma questão dessa aqui. Ele não sabe nem por onde começar, né? Nem por onde começar. Esse plano de ação, ele pode ser definido, normalmente o pessoal coloca um cabeçalho, né? E aí vem falando, ó, ações executadas, responsável, data de início, data de conclusão, registro de conclusão, né? Aqui tem título do projeto. Então, ele vem um plano de trabalho, né, subgrupos, então ele vem organizando. Por quê? A partir do momento que você elabora um plano de ação, aqui você tem todos os elementos do indicador. Você tem a ação, você tem um responsável, você tem um prazo, como fazer, qual o custo. Então, você pode estipular a execução desse plano de ação. Quando eu trabalhava lá no Estado, eu tinha um plano de ação desse, tá? Para cada gerente meu. Tá? Demandar uma coisa, já colocava no plano de ação, colocava a data. Toda sexta-feira fazia reunião gerencial. O que eu fazia? Eu já acompanhava o cara, o progresso dele. Eu já fazia o acompanhamento disso aí, né? Toda sexta-feira, né? Exercícios fáceis, tranquilos, né? A ferramenta 5W2H é utilizada principalmente no mapeamento e padronização de processos. Ok? Primeira afirmativa. Na elaboração de planos de ação e no que estabelecimento de procedimentos associados a indicadores. Cara, o 5W... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso aí, super competitivo para o Sistema Cresci 2017? Então, convido vocês a acessar o nosso site, lá concurso.com.br. Lá nós temos um curso específico, focado para esse concurso, que custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter esse curso aí à sua disposição durante 60 dias. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então, clique aqui embaixo, tem um link, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula do material de apoio do professor. Espero vocês. Tchau. Clique lá.